Olá! Vamos dar continuidade então à visão geral sobre o Moodle e hoje sobre um tema bem interessante para nós discutirmos uma maneira mais prática, fácil, de estar configurando as nossas disciplinas. A maioria de nós, docentes, acaba que por muitas vezes ministra disciplinas iguais de um semestre para o outro, ou seja, tem muito material didático, leituras, atividades e tantos outros recursos que nós acabamos sim utilizando de um semestre para o outro. Claro que com as suas devidas adaptações, mas de uma forma geral, acabamos sim estruturando uma disciplina com alguns ajustes, mas que muito daquilo, muito da base que nós utilizamos como material para os alunos acabam se repetindo entre os semestres. E aí, quando eu falo em Moodle, a gente tem sim uma maneira de utilizar esta configuração, ou seja, esse layout, esses materiais, essas atividades, esses recursos que eu já pensei e desenvolvi no ambiente Moodle do semestre anterior para esse. Então é isso que nós vamos entender um pouco mais nessa aula, como é que a gente consegue disponibilizar as turmas, como é que a gente faz agrupamento, como é que a gente consegue fazer esse backup, essa restauração e importação desses dados de disciplinas anteriores e, por fim, como é que eu faço para excluir aquilo que eu importei e que eu não preciso mais nesse semestre, eu consigo fazer essa exclusão. Então, vamos para o ambiente. Vamos lá. Aqui na tela inicial é a tela que nós enxergamos quando a gente acessa o nosso Moodle, certo? Que nós já conversamos nas aulas anteriores. Primeira coisa, e o que muito quando a gente começa a aprender um pouco sobre Moodle, é sobre a disponibilização das turmas ao iniciar o semestre. Nesse semestre, a maioria de nós já iniciou as nossas aulas e, em consequência, se nós usamos o ambiente Moodle, acabamos que já também configuramos. Mas no início do semestre, muitas vezes nós chegamos aqui no ambiente e, poxa, cadê minhas disciplinas que eu sou responsável nesse semestre no ambiente? Então é para isso que serve, início do semestre, a gente tem que entrar nesse campo aqui que se chama disponibilizar turmas. Sempre que alguma turma ao qual você não está aparecendo aqui no painel principal, basta vir aqui em disponibilizar turmas e as turmas aos quais você está responsável, automaticamente você clica nelas e vai disponibilizar. No meu caso, como eu já disponibilizei as duas turmas da disciplina que eu ministro em 2020.1, acaba que eu não vou novamente, senão eu teria que remover tudo que eu já fiz e instalar novamente. Mas início do semestre, basta vocês clicarem aqui nessas turmas e disponibilizar as turmas. Essa aqui está como uma opção não disponível em função de ser a disciplina que eu estou ministrando no curso EAD. Então não é o caso, certo? Então basta vir aqui todo início de semestre e a gente consegue disponibilizar as turmas aqui para o nosso painel principal. Um outro ponto que muitos acabam tendo são várias turmas que, em função de horários principalmente, o CAGR organiza uma mesma disciplina com várias turmas. Como é que eu faço? Pois é, mas aí eu vou pegar uma turma A, uma turma B, uma turma C, que eu vou ter o mesmo conteúdo, no entanto, em função de horários, elas acabam ficando separadas aqui no Moodle, eu tenho a possibilidade de agrupar essas turmas. Então, se eu quiser agrupar, por exemplo, turma A, turma B, turma C no meu semestre, eu tenho a possibilidade de vir aqui nesse campo à direita, logo abaixo do disponibilizar que a gente viu, e tem a opção de agrupar turmas. Então, aqui tem toda a explicação, inclusive o Moodle, ele é bem didático nesse sentido, tem toda a explicação do porquê, o que consegue fazer, e aí vai, aqui do lado tem o meu semestre. Nesse meu caso, está falando que não tem agrupamento nesse período. Se eu quisesse criar um agrupamento em 2021, eu poderia, e aqui estaria
as minhas duas turmas que eu poderia estar agrupando. Então eu seleciono as duas turmas aos quais eu tenho, aqui no caso seria turma A, turma B, turma C, e eu também posso aqui no agrupar turmas de outros professores do departamento, eu também consigo fazer isso, caso, por exemplo, a gente divida disciplinas e assim sucessivamente, certo? Então basta vir nessa opção de agrupar turmas e aí nós vamos ter um único ambiente, como está aqui, que todos os alunos das mais diversas turmas vão ter acesso. Então isso facilita no momento que nós precisamos organizar para não ter que ficar replicando material durante o mesmo semestre, o mesmo material para N ambientes aqui dentro do Moodle. E por falar nisso, um ponto que é muito interessante, que eu acredito que vocês, caso ainda não usem, podem vir a começar a usar, é aquilo que eu falei sobre importação. O que acontece? Todo início de semestre a gente acaba, muitas vezes, com a mesma disciplina que acabamos o semestre anterior. Organizamos, tivemos todo um trabalho minucioso para formatar, para organizar os tópicos, para deixar tudo redondinho, bonito para o nosso aluno. Aí no próximo semestre, começa o semestre, chega a me dar um desânimo. Poxa, eu vou ter que arrumar tudo de novo, dar uma trabalheira organizar esse Moodle. É para isso que existe aqui no Moodle uma configuração, na verdade é uma opção que nós temos de importar tudo aquilo que nós temos em outras turmas para a nossa. Então essa é a principal facilidade que nós temos quando nós entramos na disciplina. Vamos dar um exemplo aqui. Vou entrar aqui no nosso espaço do nosso Moodle básico e aqui no campo, no bloco de administração, nós temos essas 4 opções aqui, que é o que eu quero falar hoje com vocês. A primeira delas é se eu quero fazer backup disto aqui. Então, por exemplo, eu quero guardar todo o material que eu tenho nessa minha disciplina de forma separada para eu ter. Por exemplo, um professor que está saindo da universidade, vai acabar que não vai mais ter acesso, mas eu quero sim guardar todo esse material. Como é que eu faço para baixar tudo isso? Então, a gente pode ir clicando aqui em backup. Tem as opções aqui do que tu pode fazer. Então, tu pode colocar todas as opções, ele já te dá de forma automática tudo aquilo que já tem. E aí, a gente pode ir indo passo a passo. Normalmente, o Moodle nessas partes, ele é bem esperto e a gente pula para o passo final e a gente já consegue resolver o que precisa resolver. Ou seja, o arquivo foi criado com sucesso, certo? Então, a gente continua aqui. E nós vamos ter aqui a nossa área de backups. Ou seja, ó, aqui eu fiz um na sexta, um hoje, e acaba que nós temos então aqui o nosso backup, é só fazer download e tá feito. Mas agora, eu fiz o backup, tenho lá salvo, agora eu quero restaurar para nossa disciplina. Eu não sugiro fazer por aqui. Por quê? Porque nós temos uma outra opção, que é a opção de importar. Eu não preciso baixar, não preciso fazer backup, eu não preciso restaurar, basta eu importar aquelas informações. Então, o que acontece? A partir do momento que eu abro lá no campo de importar, eu tenho aqui os 10 cursos encontrados que mostram as minhas disciplinas. Então, o que acontece? Vai mostrar a turma, o código da disciplina, e qual foi o semestre que eu ministrei. Então, tem todas essas informações. Por exemplo, eu vi que a minha disciplina essa de Moodle básico, eu quero importar o que está lá na disciplina que eu estou ministrando na turma 8301, que está aqui. Vamos supor que essa fosse a disciplina do semestre anterior. Basta selecionar essa, eu vou continuar. E aí aqui é que vai me dizer o que eu quero importar. Eu quero importar tudo? Sim, eu quero importar tudo. Vejam aqui que tem todos os passos. Configuração, revisão, importação. Eu já vou direto ao ponto e pulo para o passo final, que é fazer a importação. Então, pula para o passo final, a gente já vai ter a importação concluída. Clique em continuar para retornar ao curso. Então, continuar.
O que nós vamos ter aqui? Toda a importação. Então, veio aqui a primeira semana, que é o que eu tenho configurado lá na minha disciplina. Aí veio os conceitos iniciais, que eu já trabalhei com os alunos. E acabou a importação, porque que eu tinha pouca coisa mesmo nessa disciplina, que foi a disciplina agora desse semestre. Certo? Eu não importei ainda todas as outras funções, eu acabei excluindo em função dessas atividades que nós vamos mudar nesse semestre de 2020.1. Então, por isso que eu só tenho isso lá, que foi o que eu trabalhei com os alunos enquanto a gente teve atividades presenciais. Mas, professor, eu não quero deixar tudo isso aqui disponível para os alunos, porque eu quero liberar material para eles aos poucos. Então, basta novamente ativar a edição aqui do Moodle e ocultar aquilo que nós não queremos que fique à disposição para os alunos. Aqui já vai estar pronto. Se todo esse campo aqui é uma semana lá final, basta eu vir aqui, esconder tópico e tudo que está dentro desse tópico vai ficar escondido. Mas não, Anne, eu quero que apenas uma parte esteja excluída. Por exemplo, essa atividade aqui eu não quero que apareça, então a gente vem aqui novamente e oculta. Assim como esse texto, eu não quero que apareça e assim sucessivamente nós vamos ocultando. Lembram como é que a gente faz para verificar se está tudo ok? Vem aqui em cima, muda papel para estudante e nós vamos verificar o que o nosso estudante está enxergando na página do Moodle dele. Então, tem todas as atividades, olha lá, os dois últimos que eu ocultei não aparecem mais aqui. Então, não tem problema, pessoal, da gente fazer essa importação de todo o conteúdo do semestre e aos poucos ir liberando para os alunos. Basta clicar nessa opção de ocultar, que não vai ter problema, o aluno não vai ter acesso a todo o material, caso vocês não queiram. Então, isso facilita muito, pessoal, a organização. Vejam que a gente tem aqui os conceitos iniciais, já tem a questão lá da figura, já tem a questão dos horários, mas meu horário mudou, não é mais isso. O que eu faço? Venho aqui em editar tópico. O que aconteceu aqui no editar tópico? Ficou o nome errado, então a gente vem aqui, muda o nome. Basta vir e mudar o nome, não vai ser a semana 1 de 1 do 8, vai ser 1 do 9. E assim sucessivamente, a gente salva mudanças e acaba que nós temos a nova configuração com menos trabalho. Ah, mas eu quero mudar, por exemplo, a figura lá do início. Vamos editar a nossa seção e editando essa seção eu consigo, por exemplo, mudar a minha figura. Poxa, Anne, essa disciplina não tem nada a ver com orçamento. Vamos apagar ela, a gente deleta, basta o delete aí na figura. A gente insere uma nova imagem, como eu mostrei numa aula anterior. Nós vamos enviar um arquivo, escolher arquivo. Tá no Downloads? Não, tá lá na minha área de trabalho. Tá aqui, por exemplo, vou colocar... Inserir, ok, salvar. Mudei a minha figura, poxa, ficou muito grande, Anne. O que eu faço? Eu consigo redimensionar ela. A gente vem aqui em editar, vai lá para a figura, editar seção, clica nela. Aparência e aqui eu mudo as proporções. Quero manter as proporções, poxa, tá muito grande, eu quero deixar em 200. 200 e 200, atualiza. Ficou bom agora? Era o tamanho que eu queria? Ok, era. Então, salva mudanças. E isso facilita a partir do momento que nós temos, então, a importação, porque aí é só mesmo uma questão de edição daqueles pontos principais que eu quero mudar e não simplesmente criar novos tópicos e tudo mais.
Mas o que acontece para a gente finalizar essa nossa aula de importação? Se eu quiser, por exemplo, porque quando eu importo, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos entrar, por exemplo, aqui nessa atividade que os alunos lá do semestre anterior, eles já tinham entregues. A gente não tem mais nenhum arquivo, porque a gente configurou lá naquela importação do passo final que não viesse as atividades entregues, então isso facilita. Mas eu quero simplesmente tirar tudo que ficou de fórum, todas aquelas informações que eu quero que exclua. Eu não quero que exclua essas atividades, mas eu quero que exclua as entregas, caso elas tenham vindo. Então a gente tem uma última opção, que é a opção de reconfigurar essa página. Nessa opção de reconfigurar a página, clicando aqui, nós conseguimos excluir eventos, excluir anotações, excluir comentários, dados de conclusão, papéis, por exemplo, de alunos, eu quero excluir. Eu quero excluir, por exemplo, as notas, mas eu não quero remover os itens e as categorias. Isso é um ponto muito bacana para a gente trabalhar. Vai ser, daqui um pouquinho nós vamos trabalhar uma das próximas aulas sobre a configuração do nosso livro de notas. Então até isso, nessa importação já vem. Basta eu remover as notas dos alunos e isso vai fazer com que eu mantenha aquela configuração do livro de notas e não tenha que reconfigurar todo o semestre. Se eu quiser selecionar, por exemplo, tudo aquilo que o Moodle já sabe que é o padrão, que são aquelas atividades entregues, aquilo que vem de semestres anteriores e não vai me servir nesse semestre, basta a gente clicar nesse selecionar padrão, ele automaticamente vai selecionar todos aqueles itens que são de fato padrão, ó. Remova todas as notas, as presenças, tarefas, ó, apagar todos os envios. E nós vamos reconfigurar o curso. A partir desse momento que a gente reconfigura o curso, nós apagamos tudo aquilo que não me serve, que são as respostas de alunos anteriores aqui no nosso novo semestre, certo? Então espero ter ajudado e vamos colocar em prática essa questão da importação dos semestres anteriores, porque isso facilita aí muito a nossa vida. Até a próxima!